Olá, tudo bem? Com vocês mais um programa Minuto do Direito. E hoje, doutora Elaine, nós temos várias perguntinhas, não é isso? Vamos lá. Então, doutora, uma pergunta bem interessante de um telespectador, ele vai morar fora do país, tá? E a pergunta dele é a seguinte: eu vou morar em outro país. O que vai acontecer com essas contribuições que eu já tenho no Brasil, com as contribuições que eu vou ter no outro país? O que eu devo fazer, doutora? Então vamos lá, respondendo aí nossos amigos que estão mandando essas perguntas mega interessantes para a gente. E nós fazemos esse programa com todo carinho para vocês. Existem situações que a gente primeiramente vai ter que pontuar no caso dessa pessoa. A gente precisa saber, doutora Nazaré, se ele vai morar em definitivo fora ou se ele vai a pedido da empresa que ele trabalha, certo? Então, se ele for trabalhar fora em um país que tem acordo internacional com o Brasil, o que ele deve fazer? Um exemplo, vai trabalhar para Hidro, um exemplo, lá para os Estados Unidos. Antes dele ir, ele tem que solicitar junto ao INSS uma certidão, tá? É a certidão de deslocamento temporário. Ali ele vai atestar que ele vai passar, exemplo, 2 anos fora a trabalho, né, da empresa dele em outro país. Aí, nesse caso, doutor, ele só vai recolher uma previdência social. Vai continuar pagando como se aqui ele estivesse, correto? É uma situação. Então, eu vou citar alguns países que têm acordo internacional com o Brasil. Estados Unidos, Itália, Portugal, né? Hoje nós temos uma enxurrada de brasileiros morando em Portugal, Alemanha, Japão, são inúmeros países, tá? Se você quiser saber o país que você, caso se desloque, tenha algum acordo internacional com o nosso, tá lá no site do meu INSS, na plataforma Meu INSS, você pode tirar a sua dúvida. Outra situação, doutora Nazaré, é quando o brasileiro vai para um país que não tem acordo internacional com o nosso. Aí o que vai acontecer? Nesse caso, ele vai ter que pagar a previdência do outro país, tá? Se ele quiser aproveitar o tempo daqui, ele pode continuar contribuindo aqui pelo INSS, aí ele pode aposentar por aqui e receber fora do país, tá? Quando não tem acordo, aí você vai ter realmente que estar sujeito, se você futuramente quiser ficar com 2 aposentadorias, continua pagando a do Brasil e aí você vai ter que fazer inscrição lá para continuar pagando a do país que você for morar. Para quem sabe futuramente poder desfrutar de 2 aposentadorias, tá bom? Então, essa é uma pincelada como que fica a situação de brasileiros que se encontram nessa situação, né? Ou de forma temporária, você já está ciente que você só vai pagar uma previdência, vai continuar pagando a previdência aqui do Brasil. Se você for morar em país que tem acordo, você aproveita todo esse tempo. Você vai aproveitar todo esse tempo, continuar pagando para se aposentar, tá bom? Se não tiver, pode pagar 2. A daqui e aí vai ter que fazer uma inscrição lá, tá bom? Para futuramente poder desfrutar de 2 benefícios, um nacional e outro internacional. Se ficou dúvidas, né, doutora, a gente pede para que os nossos amigos mandem suas dúvidas aqui nos nossos telefones, tá bom? Com certeza. Mas só um adendozinho, doutora, porque é um assunto que, apesar de não ser muito abrangente, mas é muito interessante. Por exemplo, existem alguns casos, são raríssimos casos, mas existe, por exemplo, nós já pegamos um no nosso escritório, em que um funcionário, que era da Andrade Gutierrez, ela recolheu tanto no Brasil para ele, quanto recolheu em Portugal. E o que acontece? Ele pode ficar com o quê? Com as 2 aposentadorias. Sim. Mesmo no caso que você vá de forma que, às vezes, você pensa que é um temporário, mas não é. Por isso que a doutora falou o quê? Dá uma buscazinha lá no site do INSS, lá tem todas as informações. Tem as informações onde ficam os polos. Aqui no Brasil, ficam os polos que tratam diretamente sobre esses acordos internacionais,
os acordos, como fazer. Por exemplo, nós temos casos em que a pessoa ela trabalhou nas Guianas Francesas, que aqui no Pará nós temos muito desses trabalhadores que migraram muitos anos. Você que está aí do outro lado, de repente você até daquela época lá de 1970 e pouco, que muitas pessoas foram trabalhar em madeireiras, que saíram daqui e foram para lá. Então tem garimpo, madeireiras, enfim. Então tem esse período, tá? Que você pode pedir a sua CTC, que é a sua certidão de tempo, tem toda uma formalidade que você tem que procurar o local correto, direitinho, fazer o pedido lá no local de onde você prestou o serviço, mas esse tempo também, em alguns casos específicos, eles são contabilizados, eles são usados aqui no Brasil, dependendo dos acordos, tudo direitinho. Então, gente, é um assunto sério, é um assunto importante, é um assunto muito interessante. Você que está aí do outro lado, que você já viajou, nós temos muito, doutora, às vezes a gente pensa que não, mas nós temos muitas pessoas, principalmente agora com cuidadores de idosos, temos muitos cuidadores de idosos, muitas cuidadoras que estão saindo daqui, indo para Canadá ou os Estados Unidos, tá? Trabalhar como cuidadora e às vezes o que é que faz? Fica com as duas contribuições. Por quê? Porque o que vai acontecer? Às vezes fica pagando aqui como contribuinte individual, faz um outro recolhimento lá, e aí depois pode desfrutar, como bem dito, das duas aposentadorias. Sim. Desde que alcance, lógico, o tempo necessário nos dois países, porque tudo é uma legislação específica, tá? E se você foi daquele tempo que trabalhou lá no outro período e quer usar esse tempo, que às vezes você já não tem 15 anos aqui no Brasil, não tem os 15, mas você lembra que você trabalhou lá em outro país. Por isso que quando às vezes você mesmo está no site do INSS, quando vai fazer esse pedido, ele pergunta se você trabalhou em outro país. Verdade. Por quê? Porque essa informação ela é importante. Porque às vezes você não tem o tempo todo aqui no Brasil. Mas se a gente pegar o teu tempo de lá, se você mandar pedir isso, pegar a CTC, esse tempo ele vai somar e você vai chegar no tempo necessário para poder usufruir pelo menos da aposentadoria aqui no Brasil. Aí só para complementar, se você for complementar seu tempo pagando carnê, atenção, só computa se for na modalidade facultativo, tá bom? Certo, gente? Dúvidas? Presta bem atenção. Tem dúvidas? Procura um especialista na área, procura um especialista em direito previdenciário, tá? Que com toda certeza, ainda tem mais. Esse especialista em direito previdenciário tá com tratados internacionais. Exato. Tem que ter todo esse cuidado, entendeu? Tem que ser então, tem que ser o nicho do nicho, né? O nicho do nicho, tá? Tem que ser mais do que especialista, porque ele tem que ser especialista em direito previdenciário com tratados internacionais. Aí ele vai poder te ajudar da melhor forma possível, tá? E tendo mais dúvida ainda, se não ficou esclarecido. Então, se você que está aí do outro lado também já viveu essa situação, tem dúvidas, manda aqui. Manda que a gente vai fazer o possível para poder te ajudar. Certo, doutora? Correto, doutora. Eu espero que tenha atendido, né, uma gama enorme de pessoas. Com certeza, mas permanecemos à disposição, estamos aqui, dúvidas, é só chamar que a gente responde. Um grande abraço, fica com Deus, tudo de bom e tchau, tchau. Tchau, tchau.